Bom dia, igreja. Amém. A paz, tudo bem com vocês? Amém. Amém, que bom. Liguem ou abram as suas Bíblias em Lucas 13. Eu vou estar compartilhando com vocês alguns textos. A gente vai estar lendo primeiramente Lucas 13. Primeiramente não, a gente vai ler na sequência, né? Mas a gente vai pular um intervalo. Então Lucas 13 de 1 até o 9. E depois a gente retoma no 18 e vamos até o 30. Amém? Glória a Deus. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. E respondendo, Jesus disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não se arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitavam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nele frutos, não achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda inutilmente a terra. E respondendo lhe disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandará cortar. Verso 18. E dizia: A que é semelhante o reino de Deus, e a que eu compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta e cresceu, e fez-se uma grande árvore, e em seus ramos se alinhavam as aves do céu. E disse outra vez: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomando o escondeu na sua massa, e ela levedou. E percorria as cidades e as aldeias e ensinava, caminhando para Jerusalém. E disse-lhe, e disse-lhe, e disse-lhe uns: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Porfiai para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de fora bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticai a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abrão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul, assentar-se-ão à mesa do reino de Deus, e eis que os derradeiros há de ser os primeiros, e os primeiros hão de ser os derradeiros. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que a tua palavra ela altere, Senhor, as nossas vidas de uma forma definitiva, que nós possamos sair daqui, Senhor, verdadeiramente alimentados por aquilo que o Senhor propõe a servir para cada um de nós hoje, que pela tua misericórdia essa terra que é o nosso coração esteja propícia, Senhor, para que essa semente caia e gere frutos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ao nos aproximarmos do texto de Lucas, somos confrontados com uma série de ensinamentos que Jesus Cristo oferece aos seus ouvintes. Ensinamentos estes que desafiam as percepções comuns da época e que continuam a desafiar-nos hoje. A passagem começa com um diálogo sobre a relação entre pecado e tragédia, seguido pela parábola da figueira infrutífera, e culmina com um ensinamento sobre o reino de Deus. Este sermão busca explorar esses temas, enfatizando a soberania de Deus, a depravação humana, a eleição divina e a necessidade de arrependimento e fé. Para entender Lucas 13, é essencial reconhecer que Jesus está falando a um público que está familiarizado com os eventos recentes da sua época.
e que tende a interpretar desastres como punições divinas, a uma expectativa de justiça imediata e retribuição direta. Uma visão que ele desafia ao apresentar a parábola da figueira. A transição para o tema do nosso sermão se encontra justamente na tensão entre paciência divina e a urgência do arrependimento. O texto não apenas destaca a misericórdia de Deus, que retarda o juízo para dar oportunidade ao arrependimento, mas também a sua justiça, que eventualmente virá sobre todos aqueles que permanecem frutíferos. Essa é a proposta daquilo que a gente quer apresentar, que o Senhor quer nos dar nessa manhã. Uma visão focada em um texto em que Jesus ensina coisas profundas que não valiam apenas para aqueles dias, mas porque são eternas, nos chegam hoje. E se Cristo não voltar, ou se nós não voltarmos para Ele, servirá para todas as próximas gerações que vierem depois de nós. Há um consenso comum, os irmãos, numa relação direta de causa e efeito. Então, existe uma ideia implantada dentro da mente do ser humano que fala sobre quando eu faço coisas certas, eu recebo coisas boas. Isso é algo implantado desde a infância, talvez num ensino um pouco até deturpado da nossa cultura de prepararmos as crianças dizendo, faça as coisas boas, porque se você for um bom garoto, depois você vai ser recompensado. E ao longo da vida, esse estudo e esse ensino, ele é reforçado nas diversas etapas da vida. Seja na escola, em que um bom aluno acaba recebendo uma atenção diferenciada dos seus professores, seja no treino de um esporte, em que um aluno dedicado acaba tendo não apenas a atenção do seu professor, mas também como que um carinho especial dado por ele, e assim ao longo da vida, nas profissões e não dificilmente nas nossas relações. E quando nós temos um encontro com Cristo, ou melhor, quando ele nos encontra, porque nós é que estávamos perdidos, então não fomos nós que o encontramos, ele que nos encontrou, nós éramos os perdidos, existe uma tendência natural de continuarmos com esse padrão de repetição, em que eu faço coisas boas para receber coisas boas. Jesus está num contexto, ele está num caminho indo para Jerusalém, nós sabemos que ele tinha um propósito da ida dele para Jerusalém, e alguns homens vieram relatar um fato que tinha acontecido. Esses homens estavam dentro do templo oferecendo sacrifícios. A fé judaica, antes de Cristo, por isso Cristo é o sacrifício perfeito, para que depois de imolado nunca mais precisasse ser feito outro sacrifício. Mas naqueles dias, ainda sobre o advento da velha aliança, aqueles homens necessitavam de forma constante e repetitiva repetirem sacrifícios. E haviam homens que estavam dentro do templo realizando esses sacrifícios, e o governador daquela região não somente os mata, mas os mata dentro do templo, de tal forma que o sangue deles escorre e se mistura com o sangue do próprio sacrifício. E aquilo para o judeu era algo absurdo, era uma blasfêmia. E na nossa cabeça também é. Porque se você vê uma pessoa sendo morta de forma violenta, indo para praticar coisas erradas, você naturalmente pensa, mas também estava no lugar errado fazendo coisas erradas. Olha só o que aconteceu com ele. Agora, se você vê a mesma notícia, partindo do pressuposto de que era um homem conhecido como um homem bom, que era um cristão com uma Bíblia embaixo do braço, num domingo à noite indo para uma igreja e sofre algo violento, qual é a nossa ideia? Onde estava Deus nesse momento? Que deixou um homem bom passar por um momento tão difícil quanto esse. Quem nunca, né, irmãos? Quem nunca se colocou no lugar de Deus e emitiu não só a sua opinião, mas a sua sentença, julgando que aquilo não deveria ter acontecido assim. Jesus, ouvindo aquilo, ele não responde aquilo, mas ele ainda engrossa o caldo, porque há pouco tempo antes, pelo que dá a se entender, havia acontecido um acidente de construção, um erro de engenharia, uma falha humana, algo aconteceu e uma torre que estava sendo construída caiu, vitimando 18 homens. 18 pessoas. 18 trabalhadores. 18 pessoas que saíram das suas casas pela manhã para fazer algo bom. E não é isso que a nossa cultura chama de algo bom? Trabalhadores. Se é um trabalhador, a chance dele ser honesto é maior ainda. Então, provavelmente eram homens honestos. E eles estavam trabalhando. E o mal lhes sobreveio em que uma torre cai e os vitima. 18 famílias sem os seus pais, irmãos, filhos, avós. 18 famílias que agora têm órfãos, possivelmente se todos fossem casados, e viúvas.
o mal sobreveio. Então, não só Jesus ouve aquilo que eles estavam falando, como ele agora lança essa situação e ele começa a tratar um tema que nós estamos abordando no capítulo 13, mas ele já está tratando desde o capítulo 12, em que ele está falando sobre juízo. Ele está falando sobre juízo. E ele começa a falar para aqueles homens assim: vocês acham que esses homens que morreram quando estavam oferecendo sacrifícios dentro do templo, ou esses 18 que estavam trabalhando, eles eram mais pecadores do que vocês? Vocês acham que eles eram verdadeiramente piores do que vocês? Jesus começa a confrontar uma ideia comum que não era comum só naqueles dias, mas que também é comum nos nossos dias. Nós, brasileiros, irmãos, fomos bombardeados por um evangelho que semana após semana, quem vem aqui, né, periodicamente o pastor, eventualmente eu e o Oscar, temos tentado quebrar, não por força própria, mas pela força da palavra, que é como uma pedra que esmiuça. Um conceito de uma relação de causa e efeito nesse mesmo exemplo que eu dei, só que também citado e se relacionando com Deus. Esse evangelho diz que você, por ser cristão, vive uma vida triunfalista em que nada de ruim pode te acontecer. Só que dia após dia, todos aqueles que creem em Deus dessa forma são confrontados com a realidade. E a realidade mostra que a chuva cai sobre a cabeça do justo e sobre a cabeça do ímpio. Jesus, Deus, ele é soberano em meio a toda a tragédia da vida. Aleluia. E ele não só começa a falar que aqueles homens não eram mais pecadores do que eles. Ele começa a dizer que muito pior do que ter padecido sobre as mãos de Herodes, ainda que oferecendo sacrifício a Deus, ou padecido diante da torre que cai e ceifa 18 pessoas, muito pior do que isso é ser encontrado como alguém que não se arrependeu. É essa lição que Jesus começa a ensinar sobre aqueles homens. O conceito de que eu tenho que viver uma vida íntegra e reta em todo o momento, porque a vida é um fôlego e num instante ela pode ser ceifada. Como foi na Torre de Siloé, como foi sobre aqueles homens que foram vitimados, oferecendo um sacrifício e servindo a Deus. Como é sobre tantas e tantas histórias. Pouco mais de 10 dias, toda a nossa comunidade de fé sofreu um baque pela notícia assustadora da perda do nosso irmão. Um instante. Na última quinta-feira, agora, eu fui tomado de uma notícia muito ruim. Nesse acidente do voo que teve, um amigo meu de infância estava nele. E eu entrei sem querer no Facebook, a gente não usa mais muito o Facebook, eu vi lá os comentários. Ele morava, né, em Maceió. Ele tinha anos atrás feito essa escolha porque ele tinha um casamento e esse casamento se acabou. E a mãe do filho dele, não sei se por motivos profissionais ou mesmo por um outro relacionamento, se mudou para Maceió e eles moravam em São Paulo, em Ubatuba, na cidade que a gente morava. Por isso a gente se conhecia. E ele largou tudo, largou a profissão, ele era gerente do Ponto Frio. E ele foi embora para Maceió porque ele foi criado sem pai e ele não aceitava que o filho dele também fosse criado sem pai. Então ele largou tudo e ele foi para lá e ele começou a viver e ele veio para cá agora fazer um treinamento. Ele era gerente de uma empresa. Inclusive, ele e mais 8 colegas de trabalho dessa mesma empresa perderam a vida. E esse meu amigo Ronaldo, eu era amigo muito próximo do irmão dele, do Fábio, era e sou. E pelo irmão nós acabamos convivendo. E ele foi um homem muito importante na minha vida, porque numa determinada época da minha caminhada, ele me arrumou um emprego numa loja de carros. Na época eu tinha uma empresa, uma sociedade com o irmão dele, a gente tinha uma empresa de eventos. A gente organizava festas, eventos esportivos e coisas do tipo. E aí eu gastava mais do que ganhava, precisava do emprego do dia, porque normalmente eu trabalhava à noite. Ele me levou numa loja de carro, a qual ele trabalhava, me apresentou para o dono da empresa, aquele dono da empresa me contratou, e através daquele dono daquela empresa, ele mostrava Jesus, ele vivia como um cristão verdadeiro, ele chegava todos os dias de manhã, apertava a minha mão, olhava no meu olho e falava: Deus te abençoe.
E aquilo queimava a minha alma. E um dia ele me convidou para um jantar da Adonep. E lá um homem de Deus falou do evangelho, contou a sua história. E desde aquele 29 de agosto de 2002, a minha história foi totalmente mudada. Então, esse amigo que se foi de forma repentina, foi alguém que hoje deixa um filho, hoje deixa irmãos, deixa mãe, deixa amigos. A brevidade da vida, ela continua verdadeira e nos confronta. Todo aquele que tentar viver um evangelho triunfalista, em que coisas ruins não podem nos submeter ou não podem nos alcançar, terá insistentemente os seus planos frustrados, porque a realidade se sobrepõe. E quando a realidade se sobrepõe, irmãos, quem não está alicerçado, quem não está firme no Cristo vai ter a sua fé abalada. Jesus, então, ele vai e não só ele revela e ele afirma que aqueles que morreram não eram piores do que aqueles que estavam vivos. Ele fala que muito pior do que padecer de uma tragédia é viver uma vida sem arrependimento. E agora ele começa a confrontar de forma insistente a própria nação de Israel. A partir do verso 6. A partir do verso 6, Jesus ele retoma o assunto de uma forma muito mais profunda. Ele diz assim: e dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. E não o achando, disse ao vinheteiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda espaço inutilmente na terra? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e esteque, e se der frutos, ficará, e se não der, depois mandarei cortar. Ele começa a fazer um confronto com aqueles homens. Talvez na nossa cultura não tenha tanto significado. Uma árvore, uma vinha não é a nossa cultura. Mas trazendo para os nossos dias, Jesus é esse que cuida, o viticultor, o vinheteiro, aquele que cuida das vinhas. Esse dono da terra é o próprio Deus. E essa árvore infrutífera é a nação de Israel, irmãos. Essa árvore infrutífera, que o homem foi procurar fruto por 3 anos seguidos, essa árvore é a nação de Israel. E é interessante porque ele vai procurar frutos em 3 anos seguidos e ele não acha fruto, só que essa árvore ela é muito peculiar. Por isso, Jesus, numa outra passagem, quando vê esse mesmo tipo de árvore com aparência de frutos não tendo, ele amaldiçoa essa mesma árvore e ela seca, porque essa árvore ela primeiro produz os frutos, depois as folhas. Então, toda vez que essa árvore tem folha, significa que ela tem frutos. Jesus, então, ele está falando assim: não só eles não são piores do que vocês, como eu tenho buscado frutos em vocês de forma insistiva. E aqui ele fala sobre 3 anos que ele busca. Não há um consenso absoluto sobre o que significa esses 3 anos. Pode significar uma relação direta com o Velho Testamento e os profetas. Pode significar uma relação direta com os 3 anos do ministério de Jesus, que esteve no meio daquelas pessoas, ensinando uma revelação que eles não tinham tido a oportunidade de ter antes. Pode ser essas duas coisas, mas fato é que durante um período de tempo o próprio dono foi lá e procurou frutos, esses frutos não existiam. Ainda que aquela árvore tivesse aparência como que gerando frutos, ela tinha folhas, ela tinha aparência e por isso os frutos eram ou deveriam ser inevitáveis. O que não foram, o que não foi, o que de fato não aconteceu. Então, o Deus soberano, que começa a falar sobre as tragédias e começa a falar que ele está acima de tudo isso e que muito pior que padecer sobre algo é viver sem arrependimento, agora ele vai mais profundo e começa a acusar aquela nação de que eles não tinham frutos para serem apresentados. Mas, na mesma medida do juízo, também é a misericórdia por esse tempo. E o próprio Jesus, na figura do viticultor, daquele que cuida, pega e fala assim: Senhor, espera mais um ano. Espera mais um ano. E olha que interessante.
Não é espera mais um ano de forma passiva para ver se essa planta gera frutos, para ver se essa figueira dá figos. Não. Eu vou cuidar dela, eu vou escavar em volta, eu vou estercar e adubar para que ela gere frutos. Há uma manifestação ativa do próprio Cristo no intuito de fazer com que aqueles que eram o povo escolhido de Deus viessem a gerar frutos. A história é algo lindo, irmãos, porque ela nos mostra coisas que não devemos fazer, nos ensina lições para que aprendamos. Esse um ano pedido para aquela nação durou quase 40, porque a história nos mostra que no ano 70, o templo que era o epicentro da adoração deles e do relacionamento deles com Deus foi destruído, e eles foram espalhados pelo mundo todo numa perseguição sem precedentes. Infelizmente, enquanto coletivo, aquele povo não se arrependeu. E se nós sabemos que naqueles dias, quem era o povo escolhido de Deus? A nação de Israel. Quando Cristo vai para aquela cruz e morre por todos os seus eleitos desde a fundação dos séculos, por todos aqueles desde Adão, ao qual ele escolheu, por todos aqueles que estavam vivos no dia em que Cristo estava na terra, por todos aqueles que viriam a nascer, inclusive nós. Quando Cristo completa a obra e o testamento que existia, ele deixa de ter validade e dá início a um novo testamento, a um novo contrato, a uma nova aliança, a igreja de Cristo passa a ser o povo eleito de Deus. Então, esses ensinamentos e essas advertências que Cristo está dando para aqueles dias para a nação de Israel, hoje também nos são pertinentes enquanto povo escolhido dele. É necessário, irmãos, um cuidado com a nossa salvação, que pela graça recebemos, e ainda no final desse culto eu quero me aprofundar um pouco mais sobre isso. É necessário um cuidado como se cuida de algo extremamente precioso. E ainda que saibamos, pela teologia que cremos, que essa graça que recebemos ela é tão poderosa, tão firme, tão resistente quanto o mais duro dos metais, por não poder se esvair ou se acabar, ela também deve ser cuidada como algo delicado, como algo que pudesse ser destruído, perdido, quebrado. Essa é a ideia que Cristo começa a trabalhar naquelas pessoas. Eu preciso me cuidar e estar bem com Deus quando? Hoje. Porque a vida é breve. Porque as torres de Siloé, porque os Herodes, os aviões, os acidentes, as coisas continuam acontecendo. É agora. É nesse instante que eu preciso estar vivendo uma vida gerando frutos. Gerar frutos. Eu quero me ater a esse ponto. Não é eu ser um pregador do evangelho e eu ganhei 500 pessoas para Jesus. Olha só como eu sou bom. Como se pudesse sair alguma virtude de mim mesmo que já não fosse dada pelo próprio Deus. Os frutos são os frutos do Espírito, que Paulo narra muito bem em Gálatas. A longanimidade, a benignidade, o domínio próprio. Domínio próprio, o cristão precisa ter domínio próprio. O cristão não vive de proibição humana, você não pode fazer isso. O cristão vive de domínio próprio. E esses frutos, eles têm uma função. Assim como um fruto físico tem um destino que é duplo. Um fruto físico, ele exalta a árvore de qual ele veio, mostrando que aquela árvore era aquilo mesmo que foi plantada, por isso gerou aquele fruto, e com essa qualidade aparente, ele exalta a árvore de onde ele veio. Mas um fruto físico tem uma outra função, que é gerar alimento. Quando existem frutos espirituais na minha e na sua vida, irmãos, esses frutos são usados para alimentar os famintos. Mas nessa casa fui alimentado pelos dons de vocês. Em quantos momentos difíceis eu já passei? Entende o que Jesus está falando, irmãos? Faz sentido para vocês isso? É possível contextualizar um texto de 2000 anos atrás na minha e na sua vida hoje, nessa manhã de domingo?
Ou é algo só para aquele povo? Ou é algo só para aqueles dias? Nós sabemos que não, irmãos. Nós temos convicção que não. Jesus vai narrando. Eu pulei uma etapa desse texto, eu já até falei sobre essa mulher numa outra pregação. Essa sequência que a gente omitiu fala da mulher que 18 anos tinha uma doença espiritual e ela vivia dentro do templo, encurvada. Jesus chega no templo para pregar num sábado e ele vê aquela mulher e ele a liberta. Por 18 anos, aqueles homens de Deus, a nação escolhida, com poder e autoridade, sim, sobre demônios, porque existem vários relatos ainda do Velho Testamento de manifestações, e quem poderia expeli-los os expelia, não repararam que aquela mulher padecia de algo espiritual. Aí a gente começa a entender por que eles não percebiam. Ou se percebiam, não faziam nada. Porque eram cestas vazias, sem frutos algum. Era uma árvore com folhas, mas quando se era aberta não tinha nada. Então a gente começa a entender por que Cristo pede para que tenhamos frutos. Porque os frutos não só mostram a árvore que saíram, mas alimenta aqueles que têm fome. Correndo o texto, indo para o verso 18, irmãos. Naturalmente, quando a gente ouve uma exortação, o que é uma exortação que Deus está fazendo conosco hoje, irmãos? É uma exortação. Naturalmente, quando a gente ouve uma exortação, a gente começa a pensar sobre o nível de dificuldade que seria colocar isso em prática. Quão trabalhoso seria fazer isso, Felipe? Eu já estou cansada só de pensar o que eu precisaria fazer. A obra do Senhor, irmãos, ela não é feita por mãos humanas. Eu estou fazendo a obra do Senhor. Não, você é só uma ferramenta. A obra do Senhor é feita pelas próprias mãos divinas de Deus. E ele deixa isso bem claro nesse texto, quando ele pega e fala assim, verso 18. Ele dizia, a que é semelhante o reino de Deus? E a que compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-a, lançou na sua horta e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninham as aves do céu. E disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo se levedou. Jesus está insistindo em quebrar conceitos estabelecidos. Porque se a gente fizer uma análise breve nas escrituras, a ideia sobre fermento não é uma ideia positiva na maioria dos textos. A ideia sobre aves em árvores não é uma ideia boa sobre todo o texto. Então Jesus está usando algo mais uma vez para quebrar, para chamar a atenção daquelas pessoas, como quem diz, eu sou aquele que define quando algo, deve ser assim ou deve ser assado. Jesus, então, ele começa a falar, um homem, ele tinha uma horta, o homem ele já tinha uma horta. Ele pega uma semente, em outros textos da Bíblia a gente percebe que a semente de mostarda é grande ou pequena? Muito pequena. Segundo o texto, a menor de todas. E eu já vi, realmente, ela é bem pequenininha, também da cabeça de um alfinete. E quando ela cresce, ela vira um arbusto grande, a tal ponto de aves conseguirem fazer ninho. E não fala que ele vai lá para a terra e que ele prepara um sistema de irrigação e que ele coloca ali um adubo específico. Não, fala que aquele homem faz o que com essa semente? Ele lança. E essa semente lançada, ela cresce e gera o abrigo para as aves. Irmãos, um pão tem 1% de fermento na sua composição. 1% de fermento na sua composição. Pão de 1 quilo vai ter por volta de 10 gramas de fermento. Um pouquinho, só um pouquinho. Mas é um pouquinho que faz aquela massa levedar e crescer. O que Jesus está dizendo aqui a respeito? Vocês estão vendo o que eu estou contando para vocês sobre a Torre de Siloé? Sobre os homens que foram mortos por Herodes dentro do templo? Vocês estão vendo a figueira infrutífera? Na cabeça de vocês deve estar que é muito difícil fazer o que eu quero que vocês façam. E eu já quero deixar isso bem claro agora, para que não haja justificativa ou a chance de que alguém diga que não consegue fazer. É algo tão pequeno quanto um grão de mostarda jogado ao léu vai gerar frutos. É algo tão pouco quanto um fermento que leveda toda a massa. O que ele está querendo dizer é que é possível a nós, homens, conseguirmos fazer o que ele nos pede.
ainda que seja pelo seu próprio poder. Ainda que seja pelo seu próprio poder. A mudança de atitude, irmãos, ela não acontece antes da mudança aqui dentro. Eu preciso entender que aquele pecado não me cabe mais. Eu preciso entender que aquela raiva, aquela mágoa, que aquele sentimento horrível dentro de mim não me cabe mais. Eu preciso entender que os desejos da inclinação da carne não me cabe mais. Eu preciso tomar uma decisão amparada pelo Espírito Santo e só depois isso gera uma ação física. Muitas vezes nós queremos fazer como uma ordem. Não, eu não vou fazer, não vou fazer. Aí fica lá um dia, dois e cai. Um dia, dois e cai. Está tentando lutar uma guerra de forma física, uma guerra que se trava de forma espiritual e já é vitoriosa, porque ele já nos deu essa vitória. Eu preciso decidir ser a pessoa que Cristo quer que eu seja. E quando eu faço assim, não é uma coisa de pensamento positivo, de confissão positiva, eu vou ficar declarando que eu vou ser assim. Nananina, não. É o homem que honra as calças que veste, é a mulher que honra a saia que veste. É o ser humano falando assim, não, Deus, na minha pequenez, eu sei que isso é o certo, e eu vou me gastar para que a sua vontade se cumpra em mim. Aleluia. E aí os frutos são naturais a essa estrada e a essa caminhada. O reino de Deus, então, ele cresce aonde, irmãos? Ai, tem mais gente na igreja. Não, a cidade agora é do Senhor Jesus. Não, o reino de Deus, ele cresce dentro de mim, e quando ele cresce dentro de mim, ele transborda para você. É por isso que muitos de vocês já transbordaram na minha vida. É por esse motivo. Porque tem reino de Deus dentro de vocês. E muitos de vocês transbordaram dentro da vida uns dos outros. É porque tem reino de Deus dentro de vocês. Agora eu sinto lhe informar. Se você não tem conseguido transbordar, mais do que nunca, essa exortação é para você. Mais do que nunca. Lembre-se da brevidade da vida. Coisas acontecem num instante. Tem coisas que não dá tempo de eu arrumar a casa. É como aquela visita que chega sem avisar. Quem já recebeu uma visita sem avisar e que você não estava pronto para que aquela visita pudesse chegar na sua casa? Você não estava bem vestido, você não estava ataviado, a sua casa não estava pronta. E você teve que receber aquela pessoa. E qual frase você teve que falar para ela quando ela entrou para dentro da sua casa? Foi confortável? Agora venhamos e convenhamos, né? Tem dia que você fala, bate na minha porta agora? Bate! Casa toda pronta, aquele bom ar no ar, o chão brilhando, louça lavada, seca e guardada. Que não é só lavar a louça. Não é só lavá-la, secá-la e guardá-la. Bonita, ataviada, penteada, assim como eu vivo constantemente na minha casa. Vem, visitante, me visitem. É até prazeroso se chegar alguém. É até prazeroso. Jesus, então, ele está ensinando essas pessoas, irmãos. Então, não perca isso de vista. Não perca esse ensinamento que Jesus ele está nos dando. Porque hoje nós somos esse povo de Deus. Pela misericórdia dele. Não por obra nem intermédio nosso. Único e exclusivamente por decisão dele. Então, todos esses ensinamentos, eles nos são, sim, pertinentes, necessários e extremamente atuais. O texto continua. O que Jesus quer ensinar, ele segue, ele vai se aprofundando, né? Eu consigo identificar um padrão em Jesus. Um padrão em Jesus de um desejo de ensino. Um desejo de insistir de várias formas até que o seu ouvinte ou entenda, ou não entenda e não queira entender e se condene. Tem momentos, e a gente vai ver um desses momentos, né? Em que aqueles homens... Na verdade, a gente não vai ver, porque esse momento está nos versos que eu omiti, quando Jesus cura aquela mulher, e ele pega e fala, os animais de vocês cuidam no sábado, né? Porque o que ele está querendo dizer? Os animais de vocês geram lucro para vocês. Essa mulher não está gerando lucro. Então ela não é importante para vocês. E todos aqueles homens ficaram envergonhados. Envergonhados. Então Jesus, ou ele ensina para que você mude, ou ele ensina para que o juízo venha sobre você. Aí cabe a escolha a cada um.
Nessa sequência de texto, verso 22 diz assim: percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: porfiai, né? Se esforce por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a bater de fora a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, responderá ele. E quando ele vos disser e responder: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença. Tem uma versão que fala assim: morávamos no mesmo bairro. Morávamos no mesmo bairro, né? Temos comido e bebido na sua presença. E tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticai a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abrão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do ocidente e do oriente e do norte e do sul, assentar-se-ão à mesa de Deus, e eis que os derradeiros hão de ser os primeiros, e os primeiros hão de ser os derradeiros. Aqueles homens, nesse caminho que Jesus estava indo para Jerusalém, sabemos o que ele estava indo fazer em Jerusalém, pegam e perguntam para Jesus: mas Jesus, são poucos os que se salvam? São poucos? Vocês acham que são poucos os que se salvam, irmãos? Ah, são. Tenho de crente na minha família, cheio do Espírito Santo, assim, tão abençoado. Só tem a mim mesmo, não tem mais ninguém lá, não. Eu acho que não são muitos esses que se salvam. Tem um texto em Apocalipse 7, verso 9, que diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Parece-lhe que são poucas pessoas que se salvam? Aqueles homens começaram a indagar, dizendo assim: Senhor, esse discurso que o Senhor está nos dando é muito duro, Senhor. Por ser tão duro, será que não são poucas pessoas que se salvam por ele? Os próprios apóstolos chegaram a usar esse mesmo tipo de expressão para com Jesus, enquanto ele ensinava as suas lições. Os próprios apóstolos. E Jesus, ele não perde tempo em tentar mostrar que muitos serão salvos. Porque isso não cabe a mim saber quantos serão salvos. Sabe o que cabe a mim? Saber se eu sou um salvo. A nossa fé reformada, irmãos, nos faz crer que é impossível alguém que foi verdadeiramente salvo perder a sua salvação. Mas a nossa mesma fé reformada, baseada nas Escrituras, nos faz ter certeza que pessoas salvas podem viver como se não fossem salvos, por algum tempo da sua vida de maneira até ímpia. Quem nunca ouviu falar, fulano desviou, né? Quantos de nós aqui já passamos por essa estrada que leva, no final dela só tem morte? No final dela só tem morte. Quando Jesus pega e fala, se esforcem para entrar pela porta estreita, em momento nenhum ele está dizendo que alguma obra humana pode fazer com que um homem seja salvo. Em momento nenhum. Se nós estamos aqui é porque a misericórdia dele em algum momento da eternidade já nos viu, irmãos. E essa misericórdia que em algum momento já nos viu, agora, nesse tempo e nessa era, nos alcançou. Mas a cesta precisa estar cheia de frutos. Em que momento, Felipe? Em todo o tempo. Esse é o meu esforço para entrar por essa porta. A imagem que me vem à mente é uma porta, por certo, mas uma porta que normalmente os batentes da porta têm entre 14, 19, 20, não muito mais do que isso de largura. Me vem a ideia de um batente tão largo como se fosse um túnel. Você já está para dentro do reino, mas tem que caminhar.
caminhar. Caminhar. Não para alcançá-la, mas porque foi alcançado. Aleluia. Jesus ele começa a exaltar aquelas pessoas, dizendo: é possível que assim como aquela figueira que parecia ter frutos, vocês, em 2024, em Bombinhas, numa igrejinha, numa cidade pequena, podem estar parecendo ter frutos. Mas quando qualquer um procura, não vê nada. Nada, nada e nada. Esse é o esforço que eu tenho que ter, irmãos, para deixar todas as minhas dores, todas as minhas frustrações, todas as minhas angústias. Eu não tenho que me preocupar sobre quantos estão sendo salvos, porque a própria Bíblia me fala que são milhares de milhares de milhares, uma multidão como não se pode contar. De todos os povos, línguas e nações. Aqui ele está confrontando de novo o povo judeu, porque o povo judeu achava que só eles seriam os escolhidos. Jesus já nos deixou claro que existem ovelhas de muitos apriscos. Nós hoje somos o povo de Deus, e se nós não vigiarmos, cai sobre nós uma soberba, uma empáfia, um coração duro de achar que nós somos os salvos, e qualquer pessoa que não se pareça conosco ou não faça aquilo que nós achamos que é o certo a ser feito, também não são salvos. Eu e você estaríamos entrando numa seara em que o dono não somos nós mesmos. Existe um dono dessa terra. Então cuide daquilo que lhe resta cuidar, que é a sua própria vida, a sua própria história. É isso que me resta, irmãos. É isso que me resta, cuidar de mim. É isso que me resta. E é isso que te resta. Para de condicionar a uma cesta cheia de frutos a mudança de alguém que você acha que tem que mudar. Para de condicionar se parecer mais com Jesus quando os problemas que você tem não existirem mais. Porque se eu vivo assim, irmãos, eu não vivo como um cristão. As pessoas insistem em falar, por desconhecimento da história, sabe? De que vivemos tempos muito difíceis, irmãos. Pega um livro de história e leia. Há 100 anos atrás, a média de vida de um homem era 35 anos. 35 anos. Ou ele morria de guerra, na guerra, ou ele morria por alguma doença. Ou a água contaminada, porque não existia saneamento básico, matava ele. O conforto que a gente vive hoje, irmãos, é maior do que um rei 200 anos atrás. Eu preciso me contextualizar, saber onde eu estou, para perceber o quanto eu já caminhei, ver o quanto a misericórdia de Deus já me alcançou. O quanto a misericórdia de Deus já foi importante na minha vida. Já alterou a minha história. Já me fez, sim, mais parecido com Jesus. Jesus, para finalizar, irmãos, Jesus demonstra todo o seu amor, se entregando naquela cruz. E pela sua obra completa, a graça é derramada sobre todos aqueles que creem. Aleluia. Essa é a história contada na sua primeira vinda. Mas a sua segunda volta não contará mais a mesma história. A sua segunda volta será o cumprimento da sua missão, em que o juízo será derramado. Toda aquela graça disponível do dia em que ele foi imolado naquele madeiro até o dia da sua vinda, em que os céus se abrirão, os alaridos de anjo tomarão os nossos ouvidos, os sons de trombeta chamarão a atenção de todos, do Oriente até o Ocidente. Até esse dia a graça está disponível. A oportunidade de eu ter a minha cesta cheia para que mostre a qualidade da árvore que a produziu, não produz de mim, produz dele mesmo. E a chance de que esses frutos alimentem aqueles que têm fome, ora meus próprios irmãos, ora pessoas que eu nem conheço. Isso vai se findar, irmãos. O juiz está vindo e ele vai julgar o segredo do coração humano.
O segredo daquilo que não é visto por olhos de homens. Existe uma atenção teológica de tudo isso que eu falei e ainda quero insistir sobre isso. De forma alguma, eu quero que alguém pense que por obras próprias pode alcançar e se apropriar de uma salvação. Não. Não pode. Se você e eu estamos aqui é porque, como eu já disse, fomos escolhidos por Ele desde a fundação, antes da fundação, desde a eternidade. A própria palavra nos afirma isso. Ponto passivo. Ponto passivo. Mas, irmãos, é necessário esse esforço diário e cotidiano. Não porque eu possa perder aquilo que Ele já me deu, mas porque eu preciso multiplicar com esses frutos e honrar a árvore que me gerou, porque esse fruto honra a Deus. Aleluia. Nessa manhã eu quero que você saia daqui meditando sobre a brevidade da vida, sobre que coisas más podem acontecer com coisas boas, sobre você não ser melhor do que essas pessoas que possam ter sido atacadas por essa brevidade da vida. Que você possa sair daqui meditando que nós hoje somos o povo de Deus, que aquela mensagem deixada sobre aquela árvore que parecia ter frutos, mas não tinha, hoje ela é deixada para nós. Hoje ela é deixada para nós. Que você saia daqui meditando que, apesar de grandioso tudo isso que se pede, é acessível como um pouco de fermento faz uma massa crescer. É acessível como alguém que até quase que displicentemente lança uma semente numa horta e ela cresce. E que você saia daqui sabendo que muitos serão salvos, mas que isso não lhe cabe, que isso não me cabe. O que me cabe é cuidar da minha própria salvação. Não que eu possa perder, mas que eu tenho que cuidar tanto dela como se eu pudesse. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.